Quando cheguei em São Miguel, tinha muito resquício disso. Tinha muitos casarões de taipa-pilão por aí, que eram sede de fazenda, abandonados. Naquele tempo que eu vim para cá, o que sustentava São Miguel? Era as olarias de tijolo e os barcos no Tietê que subia e descia o dia inteiro, levando o quê? Levando carvão e lenha cortada para a capital. Porque como a cidade de São Paulo estava crescendo, né, então precisava de materiais de construção. E havia olarias em São Miguel, e eles produziam então esses materiais de construção, como tijolos, telhas, e enviavam para a cidade de São Paulo via Rio Tietê. Há um período marcante na história do bairro recente, para história recente, por exemplo, década de 30, com a chegada da nitroquímica. Nós tínhamos uma paisagem urbana que lembrava muito mais as regiões do interior das cidades, principalmente de uma grande cidade, no caso de São Paulo. E a gente sabe que há relatos de pessoas que dizem que aqui era um lugar de férias das pessoas. Então as pessoas iam para cá para passar férias, né? Então ia para o sítio do tio, da tia, casa de campo. Olha que coisa maluca, imaginar que um bairro da cidade de São Paulo servia como casa de campo. São Miguel era vazio, sabe? Você olhava os sítios aí, ou aqueles pomares que existiam. Tanto é que nós, molecada, naquele tempo, a gente... hoje eu não gosto de fruta, não sou amante de fruta até hoje, porque o que a gente comia de fruta nessas fazendas abandonadas aí, nossa Senhora. E aí, com a chegada da nitro, inicia um processo de industrialização, né, que era um processo de industrialização que também ocorria como um todo na cidade de São Paulo. Não só em São Miguel, mas nas principais cidades do Brasil, essa industrialização ela começa a chegar de forma mais forte. E eu acho que aí tem duas coisas que a gente não pode não comentar. Ao mesmo tempo que você tem um desenvolvimento e uma aceleração desse desenvolvimento por conta desses parques industriais que são instalados, começa também todos os outros problemas de infraestrutura, né? Que um número maior de pessoas, chegando em uma determinada localidade, ela cria um impacto muito forte, não só na questão do consumo, na questão das melhorias que tem que ser implementada por conta da urbanização, das casas, a questão da luz, que São Miguel até então, a luz elétrica, ela chega a partir da nitroquímica, um pouquinho antes da nitro, mas ela se efetiva no bairro como um todo a partir da nitroquímica. São Miguel só tinha uma bomba de gasolina. Saindo do Largo da Igreja em direção à Penha, a primeira rua descendo à direita, chama-se Angelina Parente La Pena. E o marido dela, que era o Humberto Parente, tinha a única bomba de gasolina ali naquela esquina. Era a única bomba de gasolina e era tocada a manivela porque naquele tempo não existia energia elétrica em São Miguel. De lá para cá, o bairro já se configurou de uma outra maneira, né? Com a vinda principalmente de imigrantes nordestinos. A base da população de São Miguel tem origem nordestina, que também aí tem uma questão histórica que a gente não pode esquecer, que o nordestino na década de 30, 40, ele era e foi utilizado como mão de obra não qualificada. Vinha para a indústria civil, né, construção civil, vinha para os trabalhos insalubres. Muito neguinho morreu aí, e muito nordestino morreu aí, que a família pensa que ele arrumou outra mulher aqui e não voltou mais para o Nordeste, e vai ver ele está morto. E essas pessoas, por se localizarem, carregavam consigo o estigma de ser uma segunda Bahia, um segundo Pernambuco, um segundo Ceará, por conta do número de pessoas que vinham dessas regiões e se instalavam aí. E mais recentemente a atividade industrial perdeu a sua importância, né? E começou a ter mais importância a atividade do chamado setor terciário da economia, que é comércio e prestação de serviços. Parece que não, mas a região central de São Miguel está virando um grande, eu diria, um grande shopping center de lojas céu aberto. Como?
As lojas, as ruas que eram ocupadas por pessoas, moradores antigos e tal, elas estão indo embora para virar uma loja, virar uma clínica, virar um pequeno comércio, virar uma... Enfim, perdeu a característica de ser somente um bairro de dormitório e passou a ser um bairro comercial. Essa capela, supostamente, já não é a primeira capela, né? Quando houve o aldeamento dos índios, pressupõe-se que havia, na verdade, uma pequena capela criada pelos jesuítas. Então essa capela ela foi reconstruída. A gente não sabe se no mesmo lugar que essa capela anterior existia, né? Mas está lá no batente lá da porta, né? 18 de julho de 1622. Mas esta data já está questionada, porque festejamos esse ano de São Miguel 388 anos, mas nós já temos documentos escritos de próprio punho do Anchieta, de que ele veio organizar as missões aqui na Capela de São Miguel em 1560. A capela ela foi construída porque o bairro estava se transformando de um aldeamento indígena para um povoado de branco. E esses brancos, né, como eram muito religiosos naquela época, eles precisavam de um lugar, né, para frequentar a missa, para fazer os batizados, os casamentos. Então essa capela veio nesse sentido. A gente sabe que ela foi fundada em 1622, porém o século XVIII e XIX tem aí uma mancha, diria não uma mancha, mas um espaço em branco para ser revisitado. Curiosamente, a capela ela está próxima do rio. Então, qual era o movimento que acontecia na cidade de São Paulo nesse período do século XVIII? Né, a questão dos negros que eram trazidos via mar, né, e subiam e iam no sentido interior, a questão dos próprios índios que ainda eram remanescentes nessa região. Então, a função que a capela teve nesse período é também relevante. A capela foi o primeiro bem tombado de São Paulo, e quem tombou foi Mário de Andrade. Ele que fez uma grande visita pelo Brasil afora, atrás do patrimônio nacional. A igreja ficou abandonada até 1938. Veio Frei Leão Ney, que era um franciscano também. Como os franciscanos já tinham comandado São Miguel e tinham desistido por causa da política da época. E no meio da sua história foi abandonado. Aqui virou lugar de olaria, aqui virou lugar de gado. O crescimento industrial só vem para cá em 35, 37 com a nitroquímica, ou na década de 30, para não ter a precisão da data, só dessa data que veio, porque se julgava que se tivesse vindo vorazmente como ele alcançou São Paulo, talvez nós não teríamos a capela mais. Não vou te dizer o motivo, mas os franciscanos não se deram bem também dessa vez. E abandonaram a igreja dia 3 de julho de 1939. Eles se afastaram da igreja de São Miguel. Ficaram um ano só aqui. A igreja ficou abandonada outra vez. Aí em 39, 40. Em 1942... o padre Aleixo Monteiro Mafra assume a igreja de São Miguel. O padre Aleixo, na verdade, ele se tornou pároco lá da capela num outro período da história da sociedade brasileira. Primeiro que São Miguel não era tão grande, então era muito fácil, né, as relações pessoais e conhecer todo mundo. E naquela época também ainda o próprio Estado brasileiro não era muito bem desenvolvido. Então, os papéis, as funções que um padre exercia eram muito maiores do que hoje em dia. Então, ele era um pouquinho também, assim, digamos assim, um policial, um juiz, ele que resolvia os conflitos das famílias, né?
Então o relacionamento pessoal era muito grande.